Alô galera, um grande abraço, ó, aula 3, aula pesada, vamos falar de alimentação, vamos falar de doença, mas principalmente vamos falar dos 4 pontos que realmente são importantes para a sua criação de galinhas especiais. Eu não podia deixar de liberar aqui para o nosso canal principal. Fica aí, 1 hora de aula, tranquilo, faz uma pipoca, vamos que vamos. Olá, Sandro Ribeiro por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira aula da Semana da Geração de Renda com Galinhas Especiais. Na primeira aula eu falei sobre a necessidade de você ter um método, um passo a passo para realmente ter sucesso na criação de galinhas especiais. Mas eu aproveitei também para preparar o terreno para você. Essa preparação eu passei falando sobre as possíveis fontes de renda que você vai ter com a criação de galinhas especiais. E também falei da mudança de pensamento que você tem que ter. Passar de ser criador para ser produtor. Passar de ter apenas uma criação para ter um negócio com a criação. Na segunda aula, falamos dos 3 primeiros pilares que você precisa construir de uma forma fácil e de uma forma aplicável na prática. Na segunda aula, falamos sobre os 3 primeiros pilares que precisam ser construídos antes mesmo de começar qualquer coisa. E de que forma você aplica ele de uma forma simples e fácil na prática. Esses pilares devem ser construídos antes da formação de plantel ou antes da construção de qualquer tipo de estrutura, porque serão eles as primeiras bases para sustentar o seu negócio com galinhas especiais. E para quem já começou, pegou esses pilares da segunda aula, já pode ir fazendo ajustes, já pode ir repreparando, fazendo qualquer tipo aí de mudança para poder fazer com que tudo dê certo. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre 4 pilares que são muito importantes. Falar da saúde do seu plantel, falar sobre a nutrição, a alimentação, falar sobre desenvolvimento e produção e falar sobre reprodução e seleção de aves. Desses 4 pilares que eu falei aí, deixa aí nos comentários qual você acha que é mais importante. Comenta aí agora. Eu tenho quase certeza que você botou nos comentários aí alguma coisa sobre doença, seja prevenção, seja de que forma curar, ou então você falou sobre alimentação, sobre a nutrição, que faz seu animal engordar, que faz seu animal crescer. Eu tenho quase certeza disso. Mas se você ficou até o final da aula de ontem, você já deve ter percebido que as coisas não são muito bem nesse caminho quando se trata de um negócio. Então fica nesse vídeo até o final, fica nessa aula até o final, porque nós vamos hoje falar realmente das 4 coisas que são mais importantes numa criação quando ela é destinada para um negócio com galinhas especiais, que é o desenvolvimento, a produção, a reprodução e a seleção de aves. Tudo que você faz na sua criação, deve estar destinado a resolver esses 4 problemas dentro da sua criação. Tudo que você fizer que não fizer realizar um bom desenvolvimento, uma boa produção, uma reprodução assertiva e uma seleção da forma correta, não adianta, você está perdendo seu tempo. Eu sei que você pensou até hoje que só as ações para curar doença e só uma tabela pronta é que importa numa criação. A culpa não é sua. A internet está cheia de informação, inclusive muitas delas erradas, porque algumas pessoas realmente não sabem do que estão falando e outras só estão interessadas na sua visualização, só quer que o vídeo bombe na internet. Então fica muito mais fácil estar falando sobre coisas que atraem muito você, mas não traz resultado para quem trabalha a nível comercial. São poucos os que realmente conhecem sobre os assuntos e são menos ainda aqueles que se interessam em passar a parte que realmente é difícil às vezes de se entender, é difícil de assistir, é difícil de se desgastar com ele. É muito mais fácil estar falando que é melhor dar capim para o animal. Eu sei que assim como eu, você sonha em ter uma vida mais tranquila, em ter uma vida cheia de realizações. E hoje vamos dar mais um passo em direção a esse objetivo. Isso porque agora você vai ter a visão do que realmente importa numa criação a nível comercial, principalmente quando você está trabalhando com galinhas especiais como índio gigante, galinha sertaneja balão, galinhas ornamentais, galinhas de raça pura, galinhas regionais que está aí bombando no cenário da avicultura do Brasil. Isso te dará tempo livre para você se dedicar mais à organização, ao planejamento, ao marketing e venda dos seus produtos. Sem contar que você vai ter mais tempo para a sua família. Tenho a certeza que você vai continuar comigo para chegar até essa conquista. E eu fico muito feliz com isso.
Aproveita, chega aí nos comentários, bota aí hashtag conquista, que aí eu sei a galera que tá aí. Até o dia 15 foram exatamente 4.716 pessoas que se cadastraram para participar desse evento gratuito Semana da Geração de Renda com Galinhas Especiais. E se você chegou até aqui esse ponto, é porque eu estou entendendo que realmente você se importa em absorver o conhecimento correto, que você quer gerar renda com suas galinhas, que viu a importância de ter o conhecimento e de ser um produtor com um negócio com galinhas especiais. Afinal de contas, as coisas por aí não estão tão legais. É crise em cima de crise, tudo está aumentando o preço e não dá tempo para você ficar fazendo testes aleatórios e deixar tudo para o acaso para ver se vai dar certo. Por isso a necessidade de um método que realmente vai te trazer resultados. Só que existe dois tipos de pessoas que eu não quero de jeito nenhum que você seja uma delas. Não seja aquela pessoa que absorve todo o conhecimento e não coloca em prática. Por isso que eu faço questão de, às vezes, assuntos complexos, tentar explicar bem devagarzinho, bem nos detalhes, para deixar simples para você. Para que o entendimento seja simples de entender e fácil de aplicar. Também não seja aquela pessoa que acha que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, que as galinhas vão se virar sozinhas. Quando a criação é de fundo de quintal, sem um compromisso com a geração de renda, pode até que seja assim. Mas quando a criação tem um intuito comercial para gerar renda, seja uma renda extra, seja uma renda principal, que você conta com o retorno do investimento, o casamento do conhecimento, daquele manejo técnico, com a aplicação prática, com a vivência, é o que vai levar você para o sucesso com o negócio com galinhas especiais. Hoje a gente vive numa época com um excesso de informação. Cada dia que passa chega mais conteúdos para você e é importante saber filtrar tudo isso. E mais do que filtrar, saber quem são os mentores que você vai seguir, qual livros você vai fazer, qual cursos que você vai fazer, qual informação que você vai absorver que você sabe que realmente vai dar certo na sua criação. Eu assumi o compromisso que eu vou dar o meu melhor, que eu vou dar o melhor do meu conhecimento para você aqui na Semana da Geração de Renda com Galinhas Especiais. Tanto nessas aulas, como nas aulas ao vivo, quanto na leitura dos e-books. Centenas de alunos meus já tiveram bons resultados durante os anos. E eu quero que você tenha acesso a conteúdos como esse, para você ter sucesso aí também. Porque é totalmente possível. Se você ainda duvida, ouça esse áudio aí agora. Bom dia, eu sou Helena Bergamini Rocha, sou uma senhorinha de 64 anos. E eu aposentei com o salário. E depois de ver no celular o seu trabalho, eu me interessei, porque onde eu moro é um lugar bem simples, afastado da cidade. E eu comecei a criar umas galinhinhas, sabe? E vocês me ajudaram bastante, estão me ajudando bastante. E eu não posso deixar de agradecer primeiramente a Deus, depois a vocês, porque vocês têm me dado dicas de 6 pintinhos que eu ganhei de um senhor da casa de ração. Ele deu para mim os pintinhos. Transformaram em 30. E foi através de vocês que eu consegui, porque eu não entendia nada. Eu sou da roça, mas eu não entendia nada, mas eu precisava ganhar um dinheiro, né? E aí, com tudo que vocês têm me ensinado, eu tenho progredido agora. Eu tenho 30 galinhas, né, frangas e 2 galos. E através delas, todos os dias eu vendo os ovos. Tem pessoas que vêm comprar aqui na minha casa. E eu estou muito feliz que com esse dinheirinho que entra, eu estou podendo comprar mais alguma coisa, investir no galinheiro, essas coisas. E eu não posso deixar de agradecer a vocês, né? Agradecer a Deus por eles ter colocado na sua mente de fazer isso,
porque você está ajudando, não é uma empresária, é uma senhorinha sozinha, viúva, tem um filho casado, que tem a família dele. E eu me mantenho com um irmão excepcional que tem 69 anos, meus pais faleceram também, daí meu irmão está comigo e a gente mora afastado da cidade, né, por questão financeira mesmo. E aqui eu estou feliz e meu irmão também, ele tomava muita medicação porque ele tem autismo, né? E agora ele me ajuda nas coisas e as pessoas, tem um senhor que vem aqui, busca os ovos, ele vende para mim, depois me dá o dinheiro e com esse dinheiro eu posso comprar medicação, eu posso comprar uma coisinha melhor para nós, né? Então eu agradeço vocês porque eu fico de olho em vocês, nas dicas, porque eu coloco em prática e dá certo. Deus abençoe por tudo que o Senhor, às vezes, eu nem te conhecer pessoalmente eu vou, mas o Papai do Céu, ele abriu essa porta para mim porque ele sabia que eu precisava e que eu não tenho condições de trabalhar para fora. Eu já aposentei por isso mesmo, para cuidar do meu irmão. Então eu agradeço muito as dicas de vocês e continue fazendo, porque você só tem a ganhar. Porque a gente planta, mas quem faz brotar o que a gente plantou é só o Papai do Céu. Muito obrigada, agradeço muito pela atenção. Tenha um bom dia. Falei pra mim mesmo que não ia chorar ouvindo esses áudios, ouvindo esses vídeos aqui, colocando como depoimento. E olha que esse foi leve, eu tenho alguns aí de pessoas que já falaram que já estava no limite, já estava tomando uma decisão assim mais drástica de até tirar a vida, mas que depois começou a criar galinha e depois começou a entrar aí, nossos conteúdos aí começou a mudar a vida deles, acabou entrando no curso e agora tem resultados. E isso pra gente aí é mais do que um prêmio. Mas eu também não coloquei pra você chorar não, eu coloquei pra você ver que é possível. Uma senhorinha acima de 60 anos, sozinha, aposentada, morando na roça, cuidando de um irmão deficiente, carregando todos os problemas da idade, com pouco dinheiro, passou de 6 pintinhos que ela ganhou para 30. E com esses 30 ela consegue gerar renda com ela, até mesmo para complementar os remédios que ela precisa comprar para o irmão. Se você estava colocando alguma desculpa para justificar que você ainda não começou ou que você não teve algum resultado, é só colocar esse áudio todo dia de manhã. Será que precisa dizer mais alguma coisa? Se você chegou até aqui e não assistiu às aulas anteriores, eu vou pedir para você que no final dessa aula você clique nesse link, nesse botão que tem aqui embaixo na descrição, ou se você estiver em algum outro lugar, se você estiver no nosso site, e volta para assistir as outras 2 aulas, que é muito importante você complementar todo o conteúdo. É importante que você veja os vídeos na sequência depois, o primeiro, o segundo, o terceiro e a 4ª aula, que é amanhã. Isso vai fazer com que você tenha um passo a passo realmente do que você deve fazer do início até o final. Isso vai fazer que você saiba o caminho realmente para ter um negócio para gerar renda com galinhas especiais, como índio gigante, como galinhas ornamentais, como galinhas de raça pura, como galinhas regionais, galinha sertaneja balão, galinha de catolé. São galinhas importantes aí que estão no mercado, fazendo as pessoas gerar renda. E sabe por que eu estou fazendo esse evento aqui dentro e não lá no escritório como normalmente eu faço? Para te mostrar que dá certo, que esse método que a gente faz, se você for um pouco atento, você vai ver que as coisas estão aqui, não só comigo, como meus alunos também. Então é só você replicar que vai dar certo para você também. Só que diversas pessoas, mesmo sabendo que existe um método, insistem em querer redescobrir a roda, fazer testes loucos sem nem saber exatamente que resultado final ele quer alcançar. Eu ficaria muito feliz em te ajudar a não passar pelo que eu já passei. Então aproveite todas as aulas dessa semana para você não passar por esse problema e não ter o prejuízo que eu tive. Muitas pessoas acham que para gerar renda com galinhas especiais precisa se dedicar 100% do tempo, ficar trabalhando até tarde, fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas não é nada disso. Ser produtor é conseguir planejar e programar tudo que deve ser feito e ser feito da maneira correta, evitando aberturas para poder entrada de problemas.
sabendo exatamente o que é que está fazendo. Não se esqueça que trabalhar com animais com a necessidade da geração de renda é focar na redução de possibilidades de problemas. Já falamos disso em outras aulas. Com isso você terá tempo para cuidar dos seus animais e também aproveitar as coisas boas da vida. Vai ter mais tempo para sua família, para você fazer o que você gosta, mais tempo para seus amigos. Entender que seu negócio e sua vida pessoal devem andar em equilíbrio, fazendo a construção dos pilares para a sustentação do seu negócio. Depois estar focado no que realmente importa, você vai conseguir ter mais tempo para fazer outras coisas. No meu exemplo, eu consigo jogar bola com meu filho, dar mais tempo à minha esposa, cuidar até da minha mãe que é idosa, e dormir, que é uma coisa que eu gosto muito. Trabalhar com outras coisas, inclusive construir aqui materiais para você escrever livros e cursos. E é por isso que você está aqui na Semana da Geração de Renda com Galinhas Especiais. Você deu o primeiro passo para fazer mudanças incríveis e conseguir conquistar o mercado para você gerar renda com esse tipo de criação. O negócio com galinhas especiais, para ter sucesso, precisa seguir um método, um passo a passo que deve ser seguido. E é por isso que você está aqui na Semana da Geração de Renda com Galinhas Especiais. E hoje vamos falar da construção de 4 pilares importantes. Só que mais que isso, hoje você ouvirá falar sobre alguns assuntos pela primeira vez da forma que eu vou te falar aqui. Então eu peço que você se concentre, que você tenha foco e não se esqueça que eu estou aqui junto com você. Mas eu preciso te dizer uma coisa antes. Essa aula muito provavelmente será a maior de todas. Mas você vai precisar ficar nela até o final. Vamos começar logo com os 2 pilares que você está mais interessado. Vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre alimentação. Sei disso porque um dos assuntos mais procurados, tanto no Google quanto no YouTube, quando se fala sobre criação de galinha, é como curar doença e tabela sobre ração. Vamos começar pela saúde do seu plantel. Claro que não tem muita novidade da necessidade de manter seu plantel com a saúde em dia. Vamos separar a sanidade do seu plantel em alguns pontos que eu vou falar para você aqui hoje. Alguns desses pontos você vai aprender e ter que fazer no seu dia a dia. Outros você vai fazer uma vez e talvez não precise fazer de novo. Claro que nós vamos nos aprofundar nesse assunto no nosso livro digital que vai ser lançado amanhã, no dia 19. Mas eu preciso hoje te dar os caminhos para você não errar e para você ter certeza que você está no caminho correto. Ah, e eu não posso me esquecer, quem adquirir nosso novo livro digital, Como Ganhar Dinheiro com Galinhas Especiais, no lançamento, um dos bônus é nosso e-book sobre sanidade. Um e-book que a gente fala tudo sobre prevenção e cura de doenças em sistema caipira. Mas como eu disse, tem pontos importantes que precisam ser frisados e nós vamos para eles agora. Primeiro ponto, prevenção versus tratamento. Nessa competição, a prevenção vai ganhar sempre. Principalmente se sua intenção com a criação é gerar renda. Vejo diversas pessoas gastando dinheiro com remédio, aonde poderia gastar apenas a metade fazendo uma boa prevenção. Outra coisa importante, a pessoa que sempre procura por remédio é porque está aceitando que pode ter doença na sua criação. Para quem gera para renda, não pode aceitar isso. Deixa de fazer coisas como um piso num galinheiro e acaba tendo problemas aí com infiltração, com proliferação de doenças, e aí para conseguir resolver isso é muito complicado. Pois deixa eu te contar uma história. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou e que precisava saber qual era a galinha que queria comprar conforme a finalidade que ele escolheu. Falou que não precisava de curso, que estava tudo certo, só precisava escolher a galinha correta. Beleza, falei as linhagens que eram importantes para a finalidade dele, ele agradeceu, se foi. Beleza. 20 dias depois, ele entrou em contato comigo novamente, dizendo que estava com um problema com doença, com as características que ele falou, muito provavelmente era boba aviária, e aí eu perguntei se ele tinha vacinado. Ele falou que não vacinou, porque disseram para ele num vídeo que não precisava vacinar, porque já vinha tudo vacinado. Então vê o que ele disse. Inicialmente ele não precisava de curso e agora já não precisava de vacina também. E aí a doença se alastrou, pelo menos 30% do plantel dele já estava com problema, já estava com sintomas da boba. Eu falei para mesmo nesse caso, nessa situação que estava grave, separar e vacinar todas as aves, pelo menos manter aquelas que não tivesse pego a boba, já ter uma maior segurança. Ele se foi novamente, mas infelizmente assistiu outro vídeo, não sei lá onde,
e resolveu comprar a Tuia, que é o remédio indicado para animais que estão aí com a bulba aviária. Já imaginou quanto remédio ele comprou para medicar 2.000 aves? Tem ideia de quanto se gasta para se fazer isso? Aí você já sabe qual é o resultado final, né? Me disse que desistiu da criação, que se gasta muito para criar galinha e que elas ficam doentes muito fácil. Esse é o resultado quando você quer começar de qualquer jeito, sem nenhum método, achando que tudo vai dar certo, que as galinhas vão se criar sozinhas. A prevenção está ligada diretamente ao galinheiro, a biossegurança, o manejo e o nível de imunização das suas aves. Esse é o caminho para evitar doenças. Segundo ponto, onde é que elas atacam para prejudicar o seu plantel? Doenças em galinhas podem apresentar problemas em diversos lugares. Todo o corpo pode ser afetado por diversas doenças diferentes. Mas doenças que atacam o sistema respiratório são doenças que trazem muito prejuízo, principalmente porque elas se alastram muito rápido. Sabe aquela conversa que você já ouviu de a galinha estava boa hoje, de manhã apareceu morta? Fora as questões de falta de percepção do produtor, normalmente é uma doença respiratória. Em algum momento fecha as vias respiratórias e aí a galinha não aguenta muito tempo. Sintomas como roncos, espirro, espuma nos olhos, corrimento nas narinas, olhos inchados, cabeça inchada, dentre outros, muito provavelmente é algum problema no sistema respiratório. Outro problema são doenças que atacam o sistema digestivo. Normalmente são acompanhadas de apatia, de asa baixa, peito seco e diarreia. O animal começa a ficar triste, reduz o consumo de alimentos, perde peso, para de disputar espaços, fica pelos cantos e acaba morrendo. Terceiro ponto, quais os vetores dessas doenças? Presta bastante atenção agora que o seu entendimento sobre doenças em galinhas vai mudar. Existem mais de 300 doenças que podem atacar galinhas, mas é muito difícil identificar quando uma galinha está doente e ter certeza que doença é aquela, a não ser que se faça alguma coleta de sangue e mande examinar. Então, o que é que realmente você precisa saber quando se trata de doenças? Que existem doenças virais que são transmitidas pelo ar, pelo vestuário, pelo contato de uma galinha com a outra, até mesmo por equipamentos e alimentos que estão por ali. São doenças altamente contagiosas, altamente mortais e que não têm cura. E o que eu quero dizer com isso? Digamos que você tenha hoje 100 galinhas, que no dia de hoje existe uma galinha que pegou uma doença viral como a Newcastle, por exemplo. Quer dizer que no dia de amanhã, praticamente todas as galinhas estarão com Newcastle. Isso quer dizer que é uma doença altamente contagiosa. Durante os próximos 7 dias, uma semana, é bem possível que 80% dessas suas aves morram. O que isso quer dizer? Que é uma doença altamente mortal. Ela realmente mata num curto espaço de tempo. E que a única coisa a ser feita é uma higienização no local para eliminar o vírus. Isso porque é uma doença que não tem cura. As doenças virais mais faladas e conhecidas por aí é a Newcastle, é a bronquite infecciosa, é a gumburo e a bulba aviária. E para resolver isso, apenas vacinar. Vacinou, acabou a preocupação. Vou fazer uma pequena observação. Dentro disso que eu falei das doenças virais, a bulba aviária tem um comportamento diferente que você vai aprender lá dentro do nosso livro digital. Os reais problemas de um criador, principalmente em sistema caipira, são doenças bacterianas e doenças causadas por fungos. Mas será resolvido se você, como produtor, tiver uma atenção especial no manejo, na guarda dos seus alimentos e na limpeza do dia a dia. Estamos falando de coriza infecciosa, micoplasmose, colibacilose, que são doenças bacterianas, e doenças como aspergilose e micotoxicose, ou palavra difícil. São duas doenças causadas por fungos. Para isso, eu tenho duas notícias para você. Uma boa notícia e uma má notícia, que pode ser boa, que pode ser má. Na verdade, quando se fala de doença, tudo é má. Doença bacteriana você faz um tratamento através de um antibiótico, que já já a gente vai falar sobre ele aqui, tanto do tratamento quanto do remédio. No caso de doenças causadas por fungo, normalmente elas também não têm cura, mas são doenças que talvez não mate seu animal de forma imediata. É uma doença como uma asma para o ser humano, por exemplo. Você pode ter o problema respiratório, ter o problema de asma, mas você vive uma longa vida controlando seus hábitos e usando uma medicação. No caso dos fungos, é a mesma coisa. Você não vai curar a doença, mas você pode, através do seu manejo, regular algumas coisas que essa ave continue aí uma vida legal.
Os parasitas também causam muitos problemas para o produtor, principalmente em relação a custo. São doenças que às vezes ficam com o animal por muito tempo, o animal continua gastando dinheiro com ração e com manejo e o animal fica espalhando essa doença entre todo o plantel. Estamos falando de vermes e de coccidiose, que são os endoparasitas. Manejo correto, saúde em dia e a limpeza são ações que você pode tomar para evitar essas doenças. Mas não esquecer que temos problemas também com piolhos externos, os ectoparasitas. Piolho, ácaro, o pichilinga, manter o ambiente sempre limpo e afastar os pássaros silvestres já é uma ação para evitar eles. Outro ponto importante é você saber que o galinheiro já tem doenças. O galinheiro é a primeira barreira contra doenças, mas em contrapartida é o local onde se acumula mais doenças também. Elas estão principalmente no acúmulo de fezes, as galinhas não param de gerar fezes. E o galinheiro pode ter esconderijos também que pode guardar esses agentes causadores de doença. A manutenção da cama de frango e a retirada do excesso de fezes é muito importante para manter a saúde do galinheiro. Outro ponto importante é biossegurança. Para um entendimento melhor sobre biossegurança é entender que é tudo que você faz no entorno tanto do seu galinheiro quanto do seu piquete, até em relação a equipamentos e ferramentas. Nada é para entrar em contato com as galinhas se você não tiver a certeza que está em bom estado e em boa condição de uso. A biossegurança também está no manejo diário, na limpeza de comedouros e bebedouros, na manutenção da cama de frango, na retirada de tudo que pode causar algum acidente ou trazer risco para a galinha, vistoria de telas, verificar os acessos e tudo mais que está ao redor. O pé dilúvio é um exemplo de biossegurança logo no acesso, aplicado na prática. Outro ponto é você colocar na cabeça as 3 ações para evitar doença. Há uma máxima que diz que um galinheiro bem feito, o manejo correto e a alimentação na qualidade e na condição certa, e a alimentação na quantidade e na qualidade certa, a galinha não fica doente. Claro que existem outros fatores que podem furar essa máxima, mas você conseguindo esses 3, você já tem muito mais do que meio caminho andado. Muitas pessoas buscam cura para situações que não é propriamente uma doença, mas as curas milagrosas por aí não param. Estou falando de situações como perna bamba, como peito seco e como asa baixa. Nenhuma delas é uma doença propriamente dita. E se não são uma doença, não tem remédio para elas. Eu não estou dizendo que essas situações não têm cura. A questão é que esses 3 exemplos são sintomas, são características pós um problema. E esses problemas podem ser até uma nutrição ruim, pode ser uma doença respiratória e pode ser um problema no sistema digestivo. Para me corrigir um pouco do que eu falei que essas situações têm cura, a perna bamba é um caso que não tem cura. Perna bamba é causada por uma deficiência nutricional desde o início da fase inicial, quando você está trabalhando com animais que vão ficar tanto grandes ou pesados acima do normal. Mas essa situação só se manifesta depois que os animais estão jovens ou adultos. Nesse caso, não tem mais o que fazer. No nosso livro digital, eu dou uma atenção especial sobre alguns casos que as pessoas dizem que é perna bamba, mas na verdade não é. Então, se você tiver a oportunidade, adquira o livro para você. Os outros 2 casos, asa baixa e peito seco, precisa primeiro identificar qual foi o problema que causou essa situação, curar esse problema e depois resolver o peito seco ou a asa baixa. O peito seco não é nada diferente do que um animal magro demais. E ele está magro porque ele não está comendo. Aí você tem que identificar se você não está colocando a quantidade correta ou se ele está com algum problema que está fazendo com que ele não coma. A asa baixa é uma tristeza. Sabe você quando fica gripado e que você fica na cama meio triste, encolhido e não quer fazer nada? É a mesma coisa da galinha. Tem que descobrir qual é a doença que a galinha tá, que está fazendo com que ela fique triste. Outro ponto importante é manter a imunização em alta. Um dos grandes trunfos de qualquer produtor é manter um plantel saudável com a imunidade alta. Para isso acontecer, é importante que seu plantel esteja sempre muito bem hidratado e alimentado. A utilização de suplementos com prebióticos e probióticos também é bem importante. Brigas no piquete, chuvas, frio excessivo, corrente de ar fria batendo direto nos animais, água quente para beber, alimentos estragados ou contaminados, falta de água para beber são alguns fatores que fazem com que a imunidade fique baixa.
Outro ponto importante que é muito bom eu falar por aqui são os famosos produtos naturais. Produtos naturais é interessante para ajudar na imunização. Existem várias opções, desde a utilização do limão na água, passando por ervas e plantas, até chegar em preparados como o soro caseiro ou a solução de alho. Todos eles podem ser utilizados de forma preventiva, sem nenhum problema. Mas a partir do momento que seu animal apresenta sintomas de alguma doença, precisa fazer um tratamento e utilizar remédios veterinários. A famosa farmacinha é outro ponto. Quando falamos de uma criação comercial, seja para abate ou para postura, eu sempre sou muito taxativo. Não compre remédio. Utilize formas preventivas para poder seu animal não ficar doente e analise a melhor forma de fazer um tratamento quando aparece uma doença. Se é descartar a ave ou se é realmente comprar um remédio para fazer um tratamento. Mas como se trata de criação de galinhas especiais, é sempre importante você ter alguns remédios guardados aí. Remédios como antibiótico de amplo aspecto, que resolvem problemas no sistema respiratório, que resolvem problemas no sistema digestivo. Remédios de verme, remédio com anticoccidianos, é importante você ter por aí. Mistura de animais é outro ponto importante que pode trazer doença aí para o seu criatório. Ter animais com idades diferentes já é um problema. Ter animais com raças diferentes é um problema. Ter animais com classes diferentes, aí, meu amigo, aí é um problemaço. Não faça a besteira de juntar aves aquáticas com galinhas, principalmente se você tem galinhas especiais. É a pior escolha que você pode fazer. Quando é uma criação de estimação, aí pode dar até certo. Mas quando sua intenção é gerar renda, esquece as duas juntas. Aves aquáticas, como o nome já diz, gosta de água. Galinha, água só para beber. Galinha que acompanha pato, morre afogada. Animais aquáticos têm uma resistência maior para doenças que as galinhas não têm. Aves aquáticas gostam de lama. Lama, a galinha adora beber água em lama. E ali está cheio de doença. Então toma cuidado com isso. Toma cuidado com o que você vê no YouTube, para depois você não achar que isso se reflete dentro da sua criação. Outro ponto é a comida no chão. Quando falamos de alimentação, os cuidados precisam ser redobrados. Não podemos dar a chance das galinhas consumir alguma coisa que esteja contaminada. Quando falamos de ração, deve ser fornecida apenas no comedouro. Quando falamos de uma alimentação complementar, frutas, verduras, legumes, sobras, sempre deve ser fornecido num local com uma bandeja ou um coxo que possa ser utilizado como tal. Observação importante, não coloque alimentos complementares no mesmo local onde é fornecido ração. Ração é nos comedouros profissionais ou nos canos se você trabalha com baia. Alimentos complementares são em um local diferente, num coxo ou numa bandeja. Outro ponto importante é o tratamento de doença. Não adianta dar remédio para curar uma doença se não tiver um tratamento em conjunto. Costumo dizer que querem tratar doenças de galinha como se fosse uma dor de cabeça, que você toma um remedinho no instante passa. Doença em galinha é algo sério, é algo grave, que precisa ser tratado da maneira correta. Animais em tratamento devem estar isolados e confinados, aplicando medicação durante 7 dias seguidos, animais se alimentando e bebendo água. Falei que não ia dizer muito sobre doença, mas acabei falando pra caramba. Agora você sabe o que é que você deve evitar por aí, para você não fazer nada errado na sua criação. No nosso livro digital a gente vai se aprofundar sobre doença, falar sobre cada uma delas, de que forma os animais pegam e de que forma você deve tratar cada uma delas. E se algumas delas vale a pena realmente tratar. Não perca o lançamento de amanhã. Vamos falar agora de alimentação. Vamos fazer algo parecido com o que a gente fez aí em relação a doenças. Vamos ressaltar pontos que você precisa ter na sua cabeça para você não ser enganado por aí e acabar ficando perdido na hora de alimentar suas aves. Além disso, eu não posso deixar de falar que amanhã tem nosso lançamento e um dos bônus é nosso e-book de nutrição. Tem todos os fatores de influência, tem 18 tabelas de ração, mas principalmente você vai entender sobre nutrição, que é o que importa. Além do livro digital, a gente aprofunda muito nesse tema e com esse bônus aí você não vai precisar de tabela pronta nunca. Mas dentro do e-book também tem tabela pronta para você utilizar. Então segue agora os pontos que você precisa ter na cabeça sobre nutrição. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre água. É o alimento mais importante, é o primeiro que deve ser oferecido para os pintinhos e é o único que precisa estar sempre disponível, fresco e constante. A hidratação dos animais ajuda a regular a temperatura interna do corpo,
e ajuda a manter o metabolismo sempre em alta, trabalhando muito bem. Sem água fresca minimamente tratada, não adianta dar a melhor ração do mundo, porque não vai funcionar. Já que falamos de ração, o segundo ponto é ração, e eu vou ser bem sucinto nessa parte. Ração é a única coisa que garante imunização, desenvolvimento e produção. Não precisa dizer mais nada, né? Então não troque ração por outra coisa. Outro ponto que a gente tem que falar é sobre ingredientes e nutrientes. Utilize realmente o que dá resultado em relação a carboidratos, que no caso é o milho a melhor opção. Em relação ao fornecimento de proteína, que hoje a melhor opção é o farelo de soja. E em relação a minerais e vitaminas essenciais, que é o núcleo, que é a melhor opção. Nesse ponto de agora a gente vai diferenciar algumas coisas para ficar na sua cabeça. Ingredientes base, ingredientes alternativos, ingredientes complementares. De início, utilize sempre milho, soja e núcleo. Esses são os ingredientes base que todos conhecem, que têm os nutrientes adequados para fornecimento para a galinha. Os ingredientes alternativos, o nome já diz, é tudo aquilo que você tem uma alternativa, que você pode substituir os ingredientes base. Então, se você tem algum produto que fornece carboidrato parecido ou igual ao milho, então você pode fazer a substituição. A mesma coisa vale para proteína, a mesma coisa vale para minerais e vitaminas. O grande problema é que encontrar outros ingredientes que tenham o mesmo nível nutricional do milho, da soja e do núcleo é bem complicado de achar. Às vezes tem um bom nível de carboidrato, mas tem alguma coisa ali embaixo que prejudica. Às vezes tem um bom nível de proteína, mas a cadeia de aminoácidos não é igual a que precisa a galinha. No caso do milho, até que se encontra um pouco mais. Tem o sorgo, tem a mandioca, mas em relação aos outros, principalmente fornecimento de proteína e fornecimento de minerais e vitaminas, a gente tem um pouco de deficiência para conseguir achar algo que tenha o mesmo nível. Quando você achar algo alternativo, recomenda-se utilizar apenas até 30% do valor do milho na fórmula, ou do valor da soja na fórmula. Não é 30% da fórmula em geral, é 30% substituído do produto que você está substituindo. Já os ingredientes complementares também é um pouco fácil de entender, porque o nome já diz, é algo que complementa, não é algo que substitui. O que é complementar? É um sobras de fruta, as próprias frutas, legumes, verduras, folhas que você dá para a galinha. Isso deve valer como um complemento e não como uma alimentação. Você não vai tirar a ração para dar algo complementar. Ela precisa consumir a ração, seus galos, suas galinhas, seus pintinhos consomem a ração. Depois que a ração está consumida naquele momento, é que você oferece algo complementar e deixa ali à vontade. Eles consomem conforme eles quiserem. Só cuidado para não pesar demais na mão. Às vezes o animal consome demais algo complementar e quando você vai liberar a segunda porção de ração, ou a terceira ou a quarta, ele acaba não consumindo a ração. Outro ponto importante é para você separar da sua cabeça pré-mix, núcleo, concentrado e ração pronta. Vamos falar aqui os detalhes. O pré-mix é um composto industrializado, normalmente com um fornecimento de minerais essenciais. Normalmente você encontra o pré-mix para porcos. A conjuntura do sistema digestivo do porco é parecido com o da galinha. Então, caso você não encontre outras opções, o pré-mix é uma opção também para você utilizar na criação de galinha. Já o núcleo é o que fornece de forma adequada minerais e vitaminas essenciais para a criação de galinha. Então, você achando o núcleo, tem um núcleo para cada fase. Núcleo da fase inicial, núcleo de crescimento, núcleo de engorda, núcleo de terminação, núcleo de postura. A cada fase que você tiver, você utiliza aquele núcleo específico para aquela fase. Antes de continuar, é importante eu explicar esse termo essencial, porque as pessoas às vezes podem se perder. Quando a gente fala deu núcleo, o que tem o núcleo? Tem vitaminas e minerais. A pessoa às vezes pensa que o núcleo é um suplemento, que o núcleo é algo que vai bombar a galinha, que dando núcleo a galinha vai engordar. A função do núcleo não é essa. A função do núcleo é realmente liberar algo que é essencial. O que é algo que é essencial? Vamos falar do ser humano? É essencial que você tome um banho pelo menos por dia. Ou tome mais do que isso, né? Mas é essencial que você se limpe todo dia, correto? Por que é essencial? Porque não pode faltar. É a mesma coisa do núcleo, é a mesma coisa de minerais e vitaminas.
minerais e vitaminas essenciais. São minerais e vitaminas que precisam estar dentro da alimentação dos seus animais. Se você não dá isso, seu animal vai desenvolver de uma forma mais lenta, vai ter problemas de doença mais fácil, vai ter uma produção irregular e isso pode ocasionar um problema para o seu negócio. O concentrado é um composto industrializado também, que além de ter minerais e vitaminas essenciais, tem uma fonte de proteína dentro dele. Isso faz com que, se você comprar um concentrado, você precisa misturar ele só com milho moído. Fazendo essa mistura, baseado no que tiver escrito no rótulo, porque cada fabricante pode fazer de uma forma diferente, está resolvido sua questão de ração. E a ração pronta, como o nome já diz, é uma ração que você já compra pronta. É daquele jeito que você abre do saco e daquele jeito mesmo você já pode fornecer para os seus animais. Não precisa misturar com nada. Outro ponto importante são os fatores de influência. Tudo influencia no fornecimento de ração para os seus animais, tanto na quantidade como na qualidade. Como eu falei, tudo influencia, desde a fase da criação que o animal esteja, passando pela finalidade de criação que você escolheu, até o clima, se está chovendo, se está fazendo sol, se está calor, se está frio, pode mudar tanto a quantidade fornecida como a fórmula que você está usando. No nosso e-book de nutrição, que eu já falei dele aqui, existem 17 fatores de influência que você precisa estudar e tem várias tabelas diferentes. Mas principalmente, tem lá escrito de que forma você precisa mudar a sua ração conforme a fase de criação que você está criando, conforme a finalidade de criação que você está. Sobras de comida é outro ponto, uma pergunta muito comum. Não tem problema em oferecer sobras de comida, contanto que seja como um complemento. Não é uma substituição da alimentação principal, que é a ração. Também é bom separar a questão de alimentos estragados. A gente está falando de alimentos que sobraram. Teve aquele almoço gigante aí no final de semana, a galera não comeu tudo, você vai e coloca para as galinhas. Outra coisa diferente é você ter guardado a comida por uma semana, aquela comida estragou e aí você dá para a galinha. Nesse caso não é recomendado. Mas nesse ponto, evite dar molhos muito elaborados, evite dar qualquer tipo de chocolate, evite dar gordura saturada, aquela gordura que fritou a batata frita, por exemplo, e produtos de origem animal. Outro ponto importante que perguntam muito é sobre suplementação. A suplementação de cálcio é indicada principalmente se você está trabalhando com animais que vão ficar grandes e pesados, como um índio gigante, por exemplo, ou como um gigante negro de Jersey. Isso vai fazer com que evite perna bamba no futuro. Produtos que contenham pré-bióticos e probióticos também é bem interessante, porque ele regula o funcionamento da digestão. Mas não adianta nada você dar um produto com pré-bióticos e probióticos se sua ração não é boa, se sua ração não é de qualidade. Não será o pré-biótico e o probiótico que vai resolver situações. A questão de dar vitaminas a mais, de dar algum tipo de suplemento, se você dá uma boa ração, não tem nenhuma necessidade de você dar algo a mais se você está utilizando uma ração boa, principalmente uma ração com núcleo. Conversão alimentar é o último ponto em relação à alimentação. É o entendimento de qual desempenho o seu animal deve ter conforme a quantidade de ração que você tem liberado para ele. Isso pode variar de raça para raça e de fatores como o sistema de criação, periodicidade que você entrega a ração durante o dia, horários, ingredientes, complementos, dentre outros fatores. Agora que já falamos sobre saúde, agora que já falamos sobre alimentação, agora eu vou te falar realmente o que importa. O que vou te falar agora de forma simples e direta é realmente o que importa se você quer ter uma criação que gere renda para você. É nesses 4 itens que está o sucesso de um negócio com galinhas especiais que vai gerar renda para você e sua família. Tudo que você faz na sua criação, desde a construção do seu galinheiro, a compra de equipamentos, a escolha da raça, da genética correta, escolha de matrizes e reprodutores, a prevenção contra doenças, alimentação, manejo, remédios, suplementos, resumindo, tudo que você faz antes e durante o processo de criação, até mesmo o que você fez no planejamento, ou até mesmo o que você pretende fazer no futuro, não pode atrapalhar de jeito nenhum o desenvolvimento, a produção, a reprodução e a seleção de indivíduos para o seu plantel. Nada, absolutamente nada, pode atrapalhar
esses 4 itens. E esse entendimento fica muito fácil de aplicar na prática. Veja bem, qualquer ação que você for fazer na sua criação, seja ela qual for, possa ser que envolva tratamento de doenças, possa ser que envolva uma troca na ração, pode ser uma reforma no seu galinheiro, a troca de comedouros e bebedouros, pode ser no fornecimento de um alimento complementar, uma intenção de redução de custos. Pois bem, qualquer coisa que você for fazer, você precisa se fazer a seguinte pergunta: será que se eu fizer isso que eu estou pensando, vai atrapalhar o desenvolvimento ou a produção das minhas aves? Vai atrapalhar a reprodução? Vai atrapalhar na escolha de eu fazer uma seleção adequada dos animais que vão ficar comigo, dos animais que eu vou vender? A partir daí fica tudo muito mais simples. Se a resposta for não, você faz sem nenhum problema. Se a resposta for sim, que vai atrapalhar, você precisa analisar os prós e os contras em relação a essa atividade que você quer exercer e o que vai atrapalhar nesse processo. É assim que o produtor deve pensar. Se você conseguir entender isso, ficará tudo muito mais simples, pois sua criação estará sempre no caminho para realizar aquilo que importa. Todo o resto é supérfluo. Vamos terminar esse entendimento aqui. O desenvolvimento representa a criação. É desde a fase inicial até a fase de crescimento, onde você tem toda a formação do seu animal. Aqui o segredo está entre entender como funciona cada uma dessas fases e a relação dela com o manejo e a alimentação, incluindo métodos de prevenção de doenças e conversão alimentar. Então, se na sua cabeça você precisa trocar a ração para uma redução de custo, você precisa pensar: será que se eu trocar essa ração vai atrapalhar o meu desenvolvimento? Meus animais vão desenvolver de forma mais lenta? Se sua resposta for não, você pode trocar sua ração. Se sua resposta for sim, você tem que ver: eu troco minha ração, economizo X reais, mas se meu animal desenvolver mais lento, eu vou conseguir ganhar o dinheiro lá na frente para compensar essa perda? Sim ou não? Se for sim, beleza, você troca. Se você não consegue compensar, talvez seja melhor você não trocar. Deu para entender o exemplo? Então não é simplesmente se sua ração é melhor, é mais barata, é mais cara, se você que vai fazer sua ração, se você compra pronta. O negócio não é o valor do custo. O negócio é você vai conseguir formar um produto bom para entregar no final se você fizer essa troca. Se a resposta for sim, vai dar tudo certo? Beleza. Mas se você tem alguma dúvida e pode dar errado no meio do caminho, você não faz a troca. A produção não é nada mais, nada menos do que você manter a manutenção nos seus galos reprodutores e a postura eficaz das suas matrizes. Manter um reprodutor saudável, com um bem-estar elevado, em movimentação, com uma alimentação de manutenção, já está de bom tamanho. Já com as matrizes, a história é diferente. Elas não podem ficar muito gordas nem estressadas. Então a alimentação tem que ser bem balanceada e na quantidade certa. A postura de ovos de galinhas de raças puras ou galinhas de raças especiais não é igual à postura de linhagens comerciais, a que a gente usa em relação à criação de poedeiras para vender ovo de maneira comercial. Então precisa ser aproveitado a época de postura delas. Para ter uma melhor produção, um manejo técnico precisa ser implementado aí na sua criação. Estou falando especificamente das condições do ninho, do entendimento de conversão alimentar, do entendimento de capacidade de ingestão e principalmente do programa de luz. A reprodução está pautada na escolha de matrizes e reprodutores adequados, casais compatíveis e, junto a esses dois, a saúde e o bem-estar dos indivíduos. Mas para o caso das matrizes, elas de novo, precisa de uma atenção especial na suplementação de cálcio. Precisa de uma atenção especial na suplementação de cálcio na ração. Mas os níveis devem ser mais baixos do que trabalhados na criação de poedeiras de ovos comerciais, para não ter cascas duras demais e dificultar a eclosão no momento ou de chocar na chocadeira ou de usar as galinhas. E aí tá mais um caso, tabela pronta, não vai te explicar isso. Se alguém quer algum segredo, se alguém quer algum milagre, é a junção da produção e a reprodução que faz sustentar seu negócio com galinhas especiais. Ou se você quiser reduzir a um único objeto, o ovo fértil. É o ovo fértil que vai manter seu negócio ativo. Finalizamos com a seleção dos melhores, mas não leve em conta só a beleza deles não. Precisa levar em consideração o padrão da raça, a saúde, a idade
e principalmente a confirmação dos padrões nos descendentes que saem, que nada mais é a confirmação que o produto final se baseia nas matrizes e nos reprodutores. Não adianta nada você ter um grande reprodutor, uma matriz perfeita, se na hora os pintinhos não saem igual nem a um nem a outro. Que seus reprodutores, que suas matrizes, apesar de terem uma excelência, apesar de serem bonitos, não passar a carga genética para frente. Conseguindo selecionar bons pares que geram bons indivíduos, será o ápice da sua identidade como produtor. Esses 4 elementos são os que realmente importam. Mas enquanto isso, existem criadores procurando resolver problemas pontuais com soluções que às vezes, ao invés de ajudar, atrapalham mais sua criação. O importante é você pensar no negócio como um todo. Como você vai conseguir gerar o produto que seu cliente está esperando. Você precisa estar focado realmente no que importa. Você entendeu o que é que eu quero te falar com todo esse método? Com todo esse passo a passo que eu venho dizendo para vocês? Depois que você vê tudo isso, todos esses pilares, como é que você pode ficar sem? Se você quer ter um negócio de sucesso e chegar lá na frente e ver que tudo deu certo, você precisa construir esses pilares agora, nessa sequência que eu te falei. A criação da vovó não combina para quem quer trabalhar com alto desempenho, gerando renda para você e sua família. Precisa começar do jeito certo e precisa ter foco agora. E não deixar para o acaso, não deixar para que as coisas vejam se vai dar certo depois. Será que o empresário, quando vai montar um negócio, montar um supermercado, montar um posto de gasolina, será que ele monta de qualquer jeito e fica esperando para ver se vai dar certo? Será que é assim que se faz? Por que um negócio com galinha seria diferente? E tudo isso que eu falei, eu faço aqui, tanto na minha criação de galinhas que eu vou destinar para o abate, tanto como aquela parte de baias que você viu aí durante as apresentações, que eu faço a reprodução para gerar parte desses animais que estão aqui. E eu ainda consigo tempo para fazer outros projetos, para escrever livro, para ministrar cursos, para estar com meu filho, para estar com minha esposa, para cuidar de minha mãe, fazer projetos extra através da internet e outros conhecimentos que a gente trabalha. E isso você pode fazer também. Não existe nada de poderes especiais ou algum tipo de mágica, um segredinho por debaixo do pano. Tudo é nessas aulas que eu falei. É só seguir o método, que é adquirir o conhecimento necessário, o manejo técnico e conseguir aplicá-lo na prática, fazer a vivência do dia a dia, tendo por base a construção dos pilares antes e depois fazer os ajustes no dia a dia. Você que já chegou até aqui, não pode simplesmente voltar para aquela cabeça do passado, de deixar tudo na mão do acaso, arriscando seu dinheiro, perdendo seu tempo, com coisas que não vão garantir esses 4 elementos que eu te falei hoje. Se você passou por essa jornada e realmente quer gerar renda com a criação de galinhas especiais, eu espero que você me escute com atenção agora nesses próximos minutos. Eu sei que você já pode estar cansado, já estou aqui há algum tempo. Presta atenção em tudo a partir de agora. Eu trouxe para você, na Semana da Geração de Renda com Galinhas Especiais, mais de 7 anos de experiência com a criação de galinhas, gerando renda com elas a nível comercial. Só que somado a isso, tenho experiência de vida anterior de 15 anos trabalhando numa multinacional, sendo que desses 15, 9 anos foi trabalhando na área de gestão, num setor que gerava cerca de 9 milhões de reais por mês, tanto de materiais quanto de serviços. Isso quer dizer que eu não entendo só de criar galinhas e não só também de montar um negócio com galinhas, mas eu também entendo da gestão de um negócio de sucesso. Sei como fazer as coisas darem certo quando se trata de um negócio. Por isso que eu falo que esse método não é uma coisa que veio do nada, veio de um conhecimento técnico aplicável na prática, junto com a experiência na área de gestão de grandes empresas. Então eu registrei todo esse conhecimento nesse livro digital que eu venho falando para você. Esse que terá o lançamento logo amanhã. Nele não tem só o que você deve fazer, tem como fazer cada coisa. Tem o passo a passo, tanto para você que é iniciante, que está começando do zero, que não sabe nada, tanto para você que já tem uma criação e quer levar essa criação para um nível comercial. Você que quer se aprofundar nesse tema de forma definitiva, sem ter que ficar procurando detalhes em vídeos aleatórios por aí, seu momento de dar o segundo passo é agora. Você vai entender como construir todos esses pilares que a gente falou na prática, detalhes a detalhes, sem ficar nada de fora. Você vai aprender de verdade como ter um negócio com galinhas especiais, começando do jeito certo,
sem ter que ficar como refém da sua criação. E não será só isso, tem coisa muito bacana que vem junto desse livro digital, mas eu vou te deixar os detalhes só amanhã. Teremos agora a aula de amanhã, a aula 4. Logo depois nós teremos mais 4 aulas ao vivo, onde eu vou ler os mini e-books feitos para cada aula dessa, explicando com mais detalhes e você podendo participar ao vivo usando os comentários, fazendo perguntas. E a leitura do livro digital, esse que vai ter o lançamento amanhã, a partir do dia 6 de junho, eu vou ler ele completo e você vai poder participar. E todo esse pacote, mais os bônus, mais as aulas ao vivo, eu vou te passar com todos os detalhes amanhã. Sem esquecer que amanhã também eu vou te preparar para começar a vender. É realmente a versão mais completa de como ganhar dinheiro com galinhas especiais. Qualquer valor que eu fosse cobrar por isso seria muito barato. Eu nem tinha a pretensão de fazer esse pacote agora. Mas com tudo isso que eu estou presenciando, que está acontecendo, tanta gente começando a criar galinhas especiais do jeito errado, tantas decepções e perda de dinheiro, sei que muitos de vocês estão desesperados para achar uma forma honesta de ganhar dinheiro. E nesse momento exige que eu lidere esse movimento. Não seria justo eu guardar todo esse conhecimento comigo. Sei que hoje também não existe nada parecido no mercado destinado a galinhas especiais, como índio gigante, como aves ornamentais, galinhas regionais, galinhas de raça pura, que não é igual nem para a criação de abate, nem da criação de postura. Tem suas particularidades que fazem toda a diferença. Mas eu preciso te dar um aviso agora. Como esse livro digital vai junto com um pacote, e dentro desse pacote tem a leitura desse livro, onde as pessoas que adquiriram durante o lançamento vão poder participar ao vivo e vão aparecer para conversar comigo, eu preciso limitar a quantidade de vagas. Porque se tiver um número elevado de participantes, eu não vou conseguir responder 1000 perguntas no mesmo momento. Qualquer pessoa que participar de toda essa experiência vai ter uma mudança incrível, vai conseguir demais mudar a cabeça e com certeza conseguir ter uma renda com a criação de galinhas especiais. Mas para isso, você vai ter que ficar muito atento, porque vai ter vagas limitadas. Você pode até pensar que não é o momento de investir em alguma coisa, que é um momento de pós-pandemia, que tem um aumento aí do preço das coisas, mas é nesses momentos que as maiores oportunidades aparecem, pois os que não são produtores de verdade desistem. Mas é muito simples, é só focar no que realmente importa. Nada vai mudar se você continuar aí de braço cruzado só reclamando. Assim como eu vejo pessoas desistindo, eu também vejo pessoas que seguem o método e se mantêm firme e conseguem gerar negócios. Olha esse textinho aí. Sugiro que você fique atento nas mensagens que você vai receber no seu e-mail, pelo WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, nos anúncios que vão aparecer por aí para você. Pois eu acredito que assim que abrirem as vagas amanhã, elas vão acabar bem rapidinho. Principalmente que as vagas serão abertas na aula de amanhã com 62% de desconto. E você não pode de jeito nenhum perder essa oportunidade. Sinceramente, eu não sei nem quando isso vai acontecer de novo. Como eu tinha dito, mais de 4.000 pessoas se inscreveram para a Semana da Geração de Renda com Galinhas Especiais. Mas é óbvio que as vagas vão ser infinitamente menor. E eu vou lhe dizer por que de novo. Porque além do livro digital, além dos bônus, além das aulas ao vivo, tem a leitura do livro digital, onde as pessoas que adquirirem o pacote vão poder participar. E eu não vou conseguir responder a pergunta de 4.000 pessoas. No próximo vídeo eu vou te explicar os detalhes de todo o conteúdo que vai ter nesse pacote. De todos os bônus e como será feita a leitura do livro digital. Além de falar do último pilar, que é marketing e vendas, e fazer um pequeno resumo de toda a semana da geração de renda com galinhas especiais. É isso que eu queria falar para você hoje. E estamos juntos no que eu descobri que se transformou na minha missão de vida, que é fazer você não precisar depender mais de governo, não precisar depender mais de ajuda, não precisar mais depender de ficar pegando empréstimo de pessoas que vão extorquir de você. É fazer com que você consiga, no seu sítio, onde eu estou aqui, ó. Eu moro ali. E esse aqui é o galinheiro. Aqui tem um terreno. Lá embaixo tem mais terreno. Que você consiga ir com um espaço até menor do que o meu, ou maior do que o meu, gerar renda para você e sua família.
Você não precisa ficar se humilhando, você não precisa ficar passando dificuldade. Um grande abraço, até amanhã.